Boa noite. A situação da CAPEP continua preocupando o funcionalismo público de Santos. Mais uma vez, a categoria se reuniu para exigir uma solução. O atendimento médico ficou prejudicado por causa de atrasos no pagamento a médicos, clínicas e hospitais. Com faixas, um grupo de servidores se concentrou na Praça Mauá, em frente à prefeitura. A categoria quer respostas da administração municipal em relação aos problemas enfrentados pela CAPEP, Caixa de Assistência ao Servidor de Santos. Um deles é a dívida da prefeitura de quase 6 milhões de reais. Está provocando falta de atendimento porque as pessoas estão deixando de atender porque os pagamentos estão sendo feitos com atraso. Alguns médicos e clínicas estão deixando de atender por causa dessa situação? Então, estão deixando sim, porque a minha filha tinha um médico marcado e fui eu que marquei e deixei o meu telefone, e a minha filha é servidora também. E aí a secretária ligou dizendo que o médico não ia atender, porque eles tinham orientação da CAPEP para não estar atendendo o servidor. O sindicato acredita que o objetivo da prefeitura é fechar a CAPEP. Todos os indícios que nós temos hoje é de que há uma tentativa, disfarçada para fechar a CAPEP Saúde ou transferir a CAPEP Saúde para um plano privado. O presidente da CAPEP, Eustásio Pereira, esteve ontem no Caderno Regional e falou sobre essa situação, inclusive sobre a dívida da prefeitura. A estabilidade da CAPEP não implica em qualquer risco de fechamento, Nós vivemos num momento de crise, E nós temos aí na nossa prefeitura, e nós dependemos da prefeitura com esse repasse patronal para a nossa subsistência, nós temos aí uma situação nacional, não é novidade para ninguém, afeta a todos, Nós temos, por exemplo, o maior desemprego da história, nós temos uma situação econômica grave. No caso da prefeitura, houve uma significativa perda de receita, de arrecadação. Carreta tomba e provoca vazamento de soda cáustica na pista norte da rodovia dos Imigrantes. O caminhão ficou atravessado na altura do quilômetro 27 depois que se envolveu em um acidente com 2 automóveis. O local foi isolado pelos bombeiros e CETESB pode ser produto perigoso. A Ecovias desviou o tráfego sentido São Paulo para a pista norte da Anchieta. A situação foi normalizada por volta do meio-dia. 2 pessoas tiveram ferimentos leves. Câmera de monitoramento da Prefeitura de Santos flagra tráfico de drogas perto do mercado municipal. A ocorrência foi na sexta-feira da semana passada e o vídeo foi divulgado na tarde de ontem. Pelas imagens, é possível ver 2 jovens na rua Silva Jardim. Uma terceira pessoa se aproxima, compra a droga e vai embora. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter a dupla de traficantes que estava com uma porção de maconha e dinheiro. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Infância e da Juventude. Boa notícia para quem procura emprego. Com o aumento das vendas no primeiro semestre do ano, lojistas da região programam contratar novos funcionários. Até o Natal, a tendência é que 5.000 vagas sejam criadas. A gerente desta loja de roupas no centro de Santos está animada para as vendas no fim do ano. Para manter a qualidade no atendimento, vai abrir vagas para vendedoras. Cada mês assim está melhorando, está aumentando as vendas. Por enquanto só eu fico aqui na loja, mas futuramente realmente vou precisar de uma pessoa, principalmente no final de ano, A subgerente desta loja no Boqueirão também está otimista e já faz planos para os próximos meses. A gente espera o crescimento, Segundo as pesquisas, vamos ver se a gente consegue. Então, contratar uma outra funcionária? Sim, contrataremos uma outra funcionária se isso se confirmar, sim. Após 2 anos de queda no faturamento, as empresas vão ter um fôlego maior nesse semestre. A estimativa é do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista, que prevê aquecimento de 5% nas vendas para o fim do ano. Número que reflete na quantidade de contratação de funcionários temporários. Temos as grandes lojas que com certeza irão contratar um número maior do que um funcionário. Temos aqui na região aqui do Gonzaga, lojas que são nossos associados, vão contratar 6, 7 funcionários. Por necessidade, porque já estavam com o número justo de funcionários nessa época, durante o ano, inclusive vem melhorando o faturamento.
E aí o treinamento requer a contratação agora em outubro, que para o final do ano essas pessoas já estejam preparadas para poder atender. O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas da região diz que o aumento no número de contratações temporárias está diretamente ligado às vendas do primeiro semestre do ano. Isso deverá possibilitar a efetivação dessa mão de obra. O lojista por si só e eu também somos otimistas e achamos aí que já saímos aí do fundo do poço. Eu acho que o comércio tende a dar uma crescida e uma melhorada. Teremos um final de ano não muito bom, mas acho que vamos voltar a um índice aí 2013 que já era em queda, mas um índice que já é muito melhor do que 2014, 2015 e 2016. A esclerose múltipla é uma doença neurológica autoimune. Ela ataca o sistema nervoso central da pessoa. Entre os sintomas estão a fadiga, fraqueza muscular, problemas de equilíbrio, dores articulares e disfunção da bexiga e intestino. Para conscientizar mais sobre a doença, acontece amanhã o Dia Nacional da Esclerose Múltipla. Em Santos, vai haver uma palestra a partir das 3 da tarde na sede do Sintracomos. O repórter universitário Beni Coquito Filho tem mais informações. O evento é gratuito e aberto ao público. Ao meu lado está o vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Santos, Roberto Moura. Roberto, gostaria de saber qual a importância de se debater, se discutir esse tema. A esclerose é uma doença praticamente nova, né? Desconhecida de alguns ainda. Esse avanço desses pacientes, né? Desses portadores de esclerose múltipla, foi na formação de um centro regional, porque nós temos que ter médicos preparados e capacitados para atendê-los, e essa preparação vai ser feita. Há uma junção hoje do Estado, município e portadores de esclerose múltipla para a formação desse centro regional de tratamento e prevenção à esclerose múltipla, né? Essa palestra veio no momento correto, no momento da formação do centro regional, juntamente com essa palestra que vai fazer uma junção, né, entre as duas coisas. Haverá também alguma outra apresentação? Sim, haverá uma apresentação de dança, que é fantástica também, né, eu já tive o prazer de assistir. São portadores de esclerose múltipla que fazem esse tipo, então para mostrar que a esclerose é uma doença controlável, né? Então convide a população para assistir amanhã a palestra. Bom, faço questão que todos participem. Vocês vão sair admirados e tenho certeza que todos vão sair satisfeitos do evento. Muito obrigado então pelas informações, Roberto. Lembrando que o evento acontece a partir das 3 horas da tarde no Sintracomos, em Santos. Beni Coquito Filho para o Caderno Regional. O endereço do sindicato é Rua Júlio Conceição, 102, na Vila Matias, em Santos. Futebol. Em busca da primeira vitória na Copa Paulista, a Portuguesa Santista enfrenta o Taubaté fora de casa nesta quarta-feira. A equipe vai ter à disposição o atacante Lucas Lino, que cumpriu suspensão automática. A Briosa vem de um empate sem gols contra o Nacional. A habilidade com os pés e com a cabeça foi colocada em prática no gramado de Eurico Mursa. O futevôlei encerrou os preparativos para o jogo contra o vice-lanterna do Grupo 3, o Taubaté. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, a equipe deles é a equipe que está na nossa frente, então a gente se preparando bem para chegar lá e fazer um grande jogo. A matemática diz, ainda há um fio de esperança. A Briosa terá que vencer as 4 partidas restantes e ainda torcer para uma combinação de resultados. O time espera começar a fazer a lição fora de casa no Vale do Paraíba. Se vencer nesta quarta-feira, passa a lanterna para as mãos do adversário. A gente sabe da tradição que a Portuguesa tem, a gente tem que ir lá procurando fazer o nosso melhor, sair de lá com a vitória e terminar esse final de primeira fase aí de cabeça erguida. Outro time da região também joga amanhã na Copa Paulista. O Santos B enfrenta a Portuguesa de Desportos às 8 da noite em São Paulo. O Peixe está em 3º lugar do grupo. Vamos falar agora de cultura. A Orquestra Sinfônica de Santos realiza uma apresentação de graça no Teatro Coliseu na última quinta-feira de todo o mês. O programa para o espetáculo de agosto já está definido e a repórter Jéssica Santos tem as informações.
Na apresentação desta quinta-feira, a Orquestra Sinfônica vai homenagear um compositor austríaco. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o maestro Luiz Gustavo Petri. Maestro, qual é o compositor e qual vai ser o repertório? A gente vai homenagear Haydn, que foi um grande compositor austríaco que estabeleceu a forma da sinfonia, como a gente conhece hoje. Foi muito importante para o desenvolvimento da música e da música para a orquestra, a música sinfônica. Nós vamos apresentar a sinfonia número 101 dele, que é a Sinfonia do Relógio, que faz uma referência, tem um movimento que parece um tic-tac de relógio, assim. E uma homenagem que Brahms fez a ele. Brahms, um compositor um compositor alemão, que fez uma homenagem a ele, fez umas variações sobre um tema que Haydn utilizou num dos seus divertimentos. E essas apresentações sempre na última quinta do mês acontecem há 3 anos. Qual a importância? Eu acho que a grande importância é mantendo a regularidade, quer dizer, o público sabe que tem um concerto de orquestra na última quinta-feira do mês no teatro, pode aparecer que sempre tem alguma atração diferente, a gente procura variar o repertório, mas sempre tem o nosso concerto, o concerto é de graça, então essa regularidade ajuda a pessoa a se programar, a saber que tem o concerto da nossa orquestra. E a apresentação desta quinta-feira acontece aqui no Teatro Coliseu às 8h30 da noite. Quem quiser assistir, o que tem que fazer? A partir das 14 horas, o ingresso é gratuito, mas tem que vir retirar, para a pessoa ter o lugar dela garantido. Então vem retirar a partir das 14 horas e pode entrar e assistir, se divertir. Muito obrigada pelas informações. Jéssica Santos para a Santa Cecília TV. O endereço do Teatro Coliseu é Rua Amador Bueno, número 237, no centro de Santos. E no próximo bloco, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. O uso do cigarro está associado a 50 doenças e provoca a morte de 200 mil brasileiros por ano. O médico Roberto Debski vem falar sobre os mecanismos de dependência da droga. Nós voltamos já.
O cigarro tem mais de 4.200 substâncias tóxicas e 50 doenças estão associadas ao vício. Por ano, provoca a morte de 200 mil brasileiros. Reforçar as ações e mobilizar a população para os danos provocados pelo tabaco estão entre os objetivos deste Dia Nacional de Combate ao Fumo. Ele faz parte do cotidiano de mais de 18 milhões de brasileiros. Segundo o Ministério da Saúde, 11 milhões e 100 mil são homens fumantes. Entre eles, este aposentado de 70 anos. O hábito começou como brincadeira quando tinha 14 anos e se tornou um vício. Para me exibir, porque na televisão eles mostravam gente de bem. Então, como e meus amigos, então a gente comprava o cigarro mais barato que tinha, no máximo mais caro, para se exibir para as menininhas. Só na fumaça são encontradas mais de 4.700 substâncias tóxicas. A nicotina é responsável pela dependência. O cigarro pode desencadear cerca de 50 doenças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Estima-se que 200 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil em decorrência do fumo. Odilon sabe dos perigos dessa dependência. Colocou o primeiro cigarro na boca aos 14 anos. Hoje ele fuma um maço por dia, mas já chegou a fumar 3. Aos 51 anos, já tentou largar o vício várias vezes. Na primeira vez não tive muito êxito, né? Que aí eu falei assim, a partir de amanhã eu paro de fumar, mas o amanhã nunca chegava. Então eu sempre falava amanhã. E da última vez que eu estava no Rio, eu fiquei aí acho que quase 5 meses sem fumar. Mas aí depois eu voltei. Toda vez que tenta parar, começa a sentir os sintomas da dependência. Se eu ficar muito tempo sem fumar, eu fico meio agitado, eu já fico meio nervoso. Mas os números mostram que muita gente conseguiu vencer o vício. Segundo o Ministério da Saúde, entre 1990 e 2015, a porcentagem de fumantes diários no país caiu de 29% para 12% entre homens e de 19% para 8% entre mulheres. Este comerciante fumou dos 16 aos 31 anos. Com muita força de vontade, conseguiu deixar o cigarro de lado. Eu comecei a ter gosto, paladar pelas coisas. Hoje, assim, me chama muita atenção quando eu entro, saio, uma pessoa sai do elevador que ela acabou de fumar. Aí ela sai, eu sinto aquele cheiro, eu ainda brinco para minha esposa, falava assim, amor, eu tinha esse cheiro? Ela fala, tinha. Então, assim, para a saúde, eu tinha um resfriado crônico. Quando eu pegava um resfriado, ele era difícil acabar. Hoje não, hoje eu não sei mais o que é isso. Cigarro nunca mais. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o médico psicólogo Roberto Debski. Doutor Roberto Debski, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Caderno Regional. Que o cigarro faz mal, todo mundo sabe, não é por falta de informação, todo mundo tem essa informação hoje em dia, mas também nunca é demais lembrar quais são as principais doenças que estão ligadas ao hábito de fumar. Boa noite, Irineu, todos os seus telespectadores, é um prazer estar aqui mais uma vez. Realmente, como já foi dito, o cigarro é a principal causa de morte evitável no mundo, ou seja, ele mata, né? E produz diversos tipos, dezenas de doenças estão ligadas ao hábito de fumar, ao tabagismo. Principalmente as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como enfisema, bronquite, todas as doenças respiratórias, as agudizações. Então, quem fuma tem mais facilidade em ter infecções pulmonares, bronquiectasia, broncopneumonias, pneumonias, não é? Também as doenças cardiovasculares, porque o cigarro tem um efeito, né, de contrair as artérias, então ele prejudica a circulação, então infartos, derrames, todas essas doenças tem uma incidência aumentada naquelas pessoas que fumam. Vários tipos de câncer, câncer de laringe, câncer de bexiga, o câncer de pulmão, que já é muito conhecido. Então, você tem uma série de doenças graves, crônicas e que podem levar à morte pelo hábito de fumar. Agora, apesar de tudo isso, né, de a gente saber de tudo isso, ter consciência disso, falo como ex-fumante, inclusive, eu digo que o vício é muito difícil. Não é real, real. É muito difícil, porque tem gente que costuma dizer assim, para de fumar, por que você não para? Não é assim, não é assim. É uma coisa complicada e é realmente difícil parar de fumar. Por que é tão difícil? Quais são os mecanismos que causam essa dependência na pessoa? Exato. O cigarro, o tabagismo é um vício. E a nicotina, que é a substância do
do cigarro que causa essa dependência, ela tem um poder altíssimo de criar adicção, de criar vício. Então, como em outras drogas, no álcool, existem pessoas que têm uma facilidade um pouco maior para deixar o hábito e muitas que têm muita dificuldade em largar o cigarro, não é? Então, o que acontece? Quando você fuma, no começo a gente fala assim, ninguém começa a fumar porque gosta, porque é muito ruim aquele gosto. Então, a pessoa fuma por quê? Como no exemplo da reportagem. Por causa do meio social, por causa da influência dos amigos, nos jovens que começam por conta da força do grupo, para não se sentir excluído, para se sentir pertencente. Depois que você fuma algumas vezes, aquelas substâncias, a nicotina e outras, o sabor vão criar desagradável, o sabor vira agradável. Desaparece. Exatamente, a pessoa passa a gostar. Por quê? Porque aquilo criou uma adicção, criou vício, estimula no cérebro circuitos, sistemas, chamam o sistema de recompensa, sistema de prazer, que geram prazer. Quando você ingere aquelas substâncias, o cérebro libera substâncias, dopamina, endorfinas, serotonina, que vão causar uma sensação de prazer. Aí você gerou aquele hábito. Agora, esse maior ou menor dependência, esse nível de maior ou menor dependência varia de uma pessoa para outra. É individual. Tem pessoas que têm muita dificuldade. Isso, é genético, é metabólico, não tem ainda uma definição precisa, porém a gente sabe que tem pessoas que têm mais facilidade, porém dificuldade todo mundo tem. Falar que não é fácil você largar um vício. Não é comum ouvir também, eu acho engraçado, que tem muita gente que fala assim, eu paro a hora que eu quiser. Isso é uma ilusão. Mas não para, né? Isso é uma ilusão. Mas não para, eu paro a hora que eu quiser, mas não para. A pessoa coloca isso para, vamos dizer assim, ser uma âncora que ela vai conseguir a hora que ela quiser, só que ela não quer. Não é assim, né? Então ela tem essa crença falsa, né? Mas não é a realidade. Mudou-se muito os hábitos das pessoas e também a exigência do próprio governo para que não se tivesse mais propaganda de cigarros. Isso funciona, doutor? Eu acho que todas as maneiras que você tem de coibir, de alguma maneira, de dificultar o acesso, eu acho que é bom. Principalmente para as crianças, para os jovens, não é? Eles olharem propaganda, porque propaganda você sabe, né? O glamour, o marketing, que faz com que as pessoas iniciem, principalmente em idade jovem. Então, se você tiver essa limitação, essa dificuldade, de alguma maneira você protege aquelas pessoas para não começar a fumar ou não aumentar o seu vício, e aquelas que não querem também. Porque imagina, você conviver num ambiente, você vai para um lazer, um ambiente cheio de fumaça de cigarro e você tem um problema pulmonar, uma alergia ou não gosta do cheiro, também não é correto. O famoso fumante passivo. Exato, né, que tanto os riscos e prejuízos tem como o fumante ativo, a pessoa que convive no ambiente doméstico ou no trabalho, quando isso era possível, né? Como uma pessoa que fumava, ela se prejudicava tanto em termos de doença quanto o fumante. Pais que fumam, os filhos vão fumar também? Então, a gente sabe que os é uma filhos propaganda, modelam, né, de alguma né? maneira, né? Exato, os filhos eles olham para os pais para ver como os pais olham para o mundo, como é que eles agem. Então, um filho que vê um pai fumando, a tendência dele vir a fumar é muito maior, né? Porque não adianta você falar, não faça isso. Se ele está vendo aqueles modelos de vida para ele fazerem, então tem que começar do exemplo de casa, com certeza. Quais são as melhores maneiras assim efetivas para se realmente tentar convencer a pessoa de parar de fumar? Porque tudo isso que a gente vê, e falo mais uma vez, é experiência própria. Propaganda de fotografia no maço de cigarro, de pulmão, tal. Isso não funciona, não tem efeito praticamente nenhum. O cara coloca lá um papel na frente do maço de cigarro e continua fumando. Exato. O que pode ser feito é que seja realmente efetivo ou que já esteja sendo feito, que se percebe que tem uma efetividade? Então, acho que isso tem que vir de dentro, não adianta vir de fora somente, não é? Falar, o que a gente pode fazer para a pessoa parar de fumar? Primeiro, ela tem que prestar atenção que aquilo está prejudicando a saúde dela. Então, tem os estágios de motivação, não é? Tem alguns autores Prohaska que estudaram os estágios de motivação. Então, tem uma fase que chama pré-contemplação. Quando é pré-contemplação, a pessoa nem viu que ela tem aquele problema. Ela fuma ou ela bebe, ela usa droga, e no caso, para ela aquilo não é um problema. Se alguém vier falar, mas por que você faz isso, vai se prejudicar? Ela não tem noção. A hora que ela entra na fase de contemplação, ela vai olhar, vai perceber que aquilo está prejudicando a saúde, ou de alguma maneira, socialmente está prejudicando a imagem dela, ou profissionalmente, ela vai começar a olhar e querer parar. Então aí ela vai buscar uma ajuda. Ela vai buscar o tratamento médico, psicológico, vai mudar o estilo de vida, fazer uma atividade física, enfim. E tem que ser várias coisas, porque é uma abordagem multidisciplinar. Por ser algo tão difícil de você conseguir parar de fumar, você tem que ter um acompanhamento, uma ajuda de vários setores, né? Médico, psicológico, atividade física, nutrição, tudo em conjunto para
fortalecer e dar uma base de apoio para essa pessoa que vai ter alguma dificuldade. Eu acho que é bem por aí exatamente, que eu só parei de fumar a partir do momento que eu percebi que realmente aquilo estava me fazendo mal. Quer dizer, está me deixando doente. Então, os seus valores, né? De repente você tem um filho, vamos você parar. Vê, não, né, o exemplo que eu estou dando para o meu filho, enfim, então você coloca um valor acima daquela tua vontade. Então isso te fortalece, te puxa para você conseguir. O senhor, além de médico, psicólogo, todas as atividades que tem na sua vida, virou blogueiro também agora, doutor Debs? Sim, nós estamos aí colaborando com a Santa Cecília. Fala um pouquinho a respeito do blog. O blog de saúde no Santa Portal, não é? É onde a gente coloca temas de saúde, qualidade de vida, enfim, porque eu acho que informação, como você falou, a gente vive na era da informação. E é muito importante você trazer isso. Informação não é tudo, mas quando ela toca de alguma maneira a alma da pessoa e a pessoa passa a buscar aquilo como uma referência, para saber mais, para conquistar mais saúde e qualidade de vida, eu acho que tem muita importância. E eu sinto que isso é um papel fundamental para mim, um grande valor poder ajudar nesse sentido. Quem quiser conhecer é só acessar o santaportal.com.br e ler lá as matérias que são publicadas pelo Dr. Roberto Debs. O pessoal pode participar, obviamente, também do blog, né, doutor? Com certeza, com opiniões, né, dicas, sugestões. Ou perguntas, dúvidas, de repente, né? Doutor Roberto, muito obrigado, viu, mais uma vez pela participação conosco aqui no Caderno Regional. Sempre. Uma boa noite. Boa noite. A edição de hoje termina aqui. No nosso canal do YouTube você encontra todas as matérias do Caderno Regional. É só acessar youtube.com/santaportal. Eu volto amanhã e espero por você. Tchau.